Amados irmãos e irmãs, eu estou aproveitando para gravar esse vídeo. Vocês sabem que toda semana nós postamos a homilia dominical, né, feita no domingo anterior. Todas as segundas-feiras a gente disponibiliza esta homilia nos nossos canais, né? Mas este final de semana nós tivemos então aí o Dia das Mães, e por conta disso nós não tivemos missa na igreja matriz no período matutino. A missa foi celebrada campal no cemitério, então não foi gravada, então não teria como passar para vocês a homilia. Mas considerando-se uma solenidade tão importante, tão significativa para toda a igreja, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a solenidade da Ascensão do Senhor. Eu acho muito importante para você, cristão católico, se ligar, ficar atento. Primeira coisa que eu quero começar dizendo é sobre a palavra ascensão. Porque, infelizmente, às vezes nós vemos muita confusão. Às vezes gente de caminhada de igreja, gente antiga, que confunde a palavra ascensão com assunção. E também, às vezes, escreve a palavra ascensão errada. A gente sempre fala, tomem cuidado com isso, né? Às vezes você cedilha no lugar de S, coisa do gênero. Mas a palavra ascensão é o mistério que nós celebramos ao lembrar o que nos traz os evangelhos, o livro dos Atos Apóstolos, no seu início, a subida de Jesus aos céus. E lembrando que eu sempre falo, no caso da Ascensão do Senhor, quem reza o terço, o rosário, ele não tem dificuldade nenhuma, ele vai sempre lembrar. É o segundo mistério glorioso, que é o mistério glorioso, o segundo, que fala da ascensão do Senhor. Então, quando eu falo ascensão do Senhor, eu preciso lembrar que é justamente essa subida. A confusão que se faz com a palavra assunção, que se refere aí ao quarto mistério glorioso, mas aí eu estou falando da Virgem Maria. Ascensão significa subir por força própria. Jesus é Deus, e sendo Deus, ele não precisaria de ninguém para fazê-lo subir aos céus. Maria Santíssima não é deusa, então por isso ela precisou que os anjos de Deus viessem e a levassem. Então, ou seja, essa assunção significa que não foi por força própria. Também a liturgia traz sobre o não ficar parado, ou seja, ide e anunciai. É uma ordem, é um mandato de Jesus, ou seja, ele não está pedindo, ele não está sugerindo, ele não está solicitando, ele está determinando. A gente precisa entender essa diferenciação, que é um mandato que a gente não tem opção de escolha, a gente tem que cumprir como batizados que somos. Então, na igreja, todas as pastorais, todos os movimentos, associações, ordens religiosas, ministérios, tudo mais que existe no contexto da igreja deve estar direcionado para esse mandato, para anunciar o Evangelho. Esta é a missão primeira e primária da Igreja de Cristo. Então, se tem qualquer outra coisa que seja mais importante na sua missão enquanto membro da Igreja, do corpo de Cristo, que não seja anunciar o Evangelho, é preciso que você reveja os seus conceitos, né? Eu lembro que o documento 100 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, paróquia, fala sobre paróquia. Ele vai dizer que a paróquia, ela não é posto de atendimento religioso. A paróquia não é distribuidora de sacramentos, né? Onde a pessoa vai para abastecer, depois some e não volta mais, certo? Não, a paróquia deve tomar esse cuidado. A paróquia tem que anunciar o Evangelho para cumprir esse mandato que nós estamos falando. Ide pelo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quem não crer será condenado. Eu sempre costumo dizer, nesse Evangelho, Jesus dá essa ordem para os apóstolos e eles saem para levar o Evangelho de Jesus Cristo para o mundo inteiro. Nós sabemos que o Evangelho chegou ao mundo inteiro. A solenidade da Ascensão, então, não é apenas essa subida de Jesus entre as nuvens. Não nos esqueçamos de que ele é onipresente, ele é onipotente. Então, essa onipresença de Deus, ela se faz no espaço e ela se faz também no tempo.
Porque muita gente poderia perguntar, mas como é que ele está lá, se ele está aqui, como é que está aqui, se está lá? Lembre-se que Deus não está sujeito às normas que nós humanos estamos, porque Ele é superior a ela, porque Ele as criou. Então, ou seja, é por isso que a gente diz que Ele é onipresente, sim, tá? E essa sua presença no meio de nós, ela não se faz como faz de conta, imagina, como por exemplo quando a gente perde algum ente querido, né, que falece, né? Então a gente alimenta aquele sonho bonito de dizer, né, eu sinto a presença dele aqui dentro de mim, eu sinto a presença dele perto de mim. Sim, pode sentir, pelo amor que você tinha pelo seu ente querido. Agora, quando eu falo de Jesus, não, é presença real, é verdade, não é uma imaginação minha, não é um desejo meu, não é isso. É a presença de Cristo no meio da sua igreja, porque Ele disse, eu estarei convosco até o final dos tempos. Né? Então, é uma presença real. A ascensão de Jesus também, eu costumo muito lembrar do mistério, falando do mistério da ascensão, o mistério da encarnação de Jesus. Quando houve a encarnação, porque havia se rompido, as portas dos céus tinham se fechado, e a humanidade estava decaída. Na encarnação, o céu se abre, o céu rasgou, para que a divindade, Jesus Cristo, só a divindade, que estava no céu, descesse e se encarnasse no seio da Virgem Maria. Olha que coisa bonita. A divindade vem ao encontro da humanidade para poder resgatá-la. Hoje, na ascensão, diferente da encarnação, o céu se rasga de novo. O céu se abre de novo. Só que agora o céu se abre para recepcionar, ou seja, a divindade de Cristo sobe, mas agora ela sobe com a nossa humanidade. Na ascensão, o céu se abre para que a humanidade volte a entrar no céu, volte a estar na presença do Criador. E isso se faz por Jesus Cristo, nesse belíssimo mistério da sua ascensão. Quando ele desce, ele traz a divindade. Agora que ele sobe, ele leva também a nossa humanidade, a nossa natureza humana para estar no céu. E finalmente, então, falando todas essas coisas tão importantes sobre essa humanidade da ascensão, eu lembro que agora, então, somos convidados a lembrar que, como professamos no credo, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E finalizando, sempre na solenidade da ascensão, a igreja no mundo inteiro celebra o Dia das Comunicações Sociais. Anunciar comunicação social. E esse ano o Papa faz uma mensagem também que eu convido você a procurar aí no site do Vaticano, nos sites católicos sérios, você vai encontrar essa mensagem para o 58º Dia das Comunicações Sociais. É uma obra de arte, é uma obra-prima essa mensagem do Papa Francisco. O Papa Francisco vai falar sobre a inteligência artificial. Eu vou ler um tópicozinho para vocês verem como é muito bonito, porque hoje é impossível você não se interessar por esse assunto, você não procurar saber, porque nós todos estamos envolvidos com inteligência artificial. Mas ele disse assim, dentre os tópicos desta mensagem do Papa, eu destaco oportunidade e perigo. Olha que coisa bonita. A inteligência artificial é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo um perigo. Não podemos esperar esta sabedoria das máquinas, embora o termo inteligência artificial já tenha suplantado o termo mais correto utilizado na literatura científica, que é o machine learning, aprendizagem automática, traduzindo do inglês para o português, né? Aprendizagem automática. O próprio uso da palavra inteligência é falacioso. É certo que as máquinas têm uma capacidade imensa, olha só, imensamente maior do que o ser humano de memorizar dados, de relacionar esses dados entre si, de fazer cruzamentos. Mas compete ao homem, e somente ao homem, decodificar o sentido daquilo que foi feito pela inteligência artificial. Está aí. A máquina pode ser muito inteligente, mas o homem criado por Deus é muito mais. Ele sequer sabe a capacidade que tem. Fiquem com Deus.